Isso aí, galera. Vamos começar o debate entre as chapas que estão concorrendo ao DCE da URGS esse ano. Tá? Eu vou rapidamente ler as regras do debate, ok? Então, primeiro, chapa 3, tem à disposição 2 minutos. Boa tarde para todo mundo que está aqui, todo mundo que tem que deixar o tempo para, principalmente, eu não sei se alguém não é de alguma chapa aqui. Eu não sei se alguém aqui não é de uma chapa, que levante a mão só porque eu saiba. 1, 2, tirando a comissão eleitoral, evidente. Umas 3 pessoas. Não, legal. Então, o que eu queria colocar é que a nossa chapa, ela vem fazer um trabalho tanto quanto diferente do que vem sendo feito. A gente não recebe apoio de nenhum partido político. E isso é bem difícil, porque o nosso material a gente teve que imprimir e dobrar. Eu acabei virando noite, dobrando material, imprimindo. E a gente acha que os partidos políticos eles são fundamentais para a democracia, sempre importante ressaltar isso. Mas que dentro do movimento estudantil eles acabam desvirtuando, porque querendo ou não existem interesses dos partidos que acabam não compactuando com os interesses dos alunos. A gente vem fazendo um trabalho longo como representação discente. Eu além de ser representante discente no meu curso, sou presidente do diretório da computação. Lá a gente conseguiu fazer várias melhorias, como café gratuito para todos os alunos, refrigerante gratuito para todos os alunos. Durante a semana acadêmica, a gente conseguiu fazer com que a gente tenha café da manhã gratuito para todos os alunos para estimular a participação. A gente reformou o diretório, comprou uma televisão, comprou um videogame e tudo isso a gente fez sem cobrar e onerar os estudantes pelo preço do TRI, que no nosso diretório é gratuito. A gente conseguiu o recurso através de empreendedorismo e criatividade e é nisso que a gente acredita que a gente possa fazer um bom DCE, através de muito trabalho e através de dedicação. Queria terminar dizendo que eu acho que é importante, eu acho que vocês vão ver muita coisa de... Eu acho que da minha chapa dificilmente vai vir, mas muitas chapas se agredindo porque tem um histórico. Eu espero que não, mas imagino que aconteça. E eu acredito que a gente aqui, apesar de todo mundo ter opiniões de como a gente quer chegar num momento futuro, todo mundo aqui quer uma mudança, quer melhorar as coisas. Então eu tento olhar todo mundo como aliados numa mudança para o país. E não olhar todo mundo como adversário só porque a gente diverge na forma de fazer essa modificação. Então eu só para concluir, eu espero que vocês olhem esse movimento da URGS de forma séria, porque isso aqui não é só a URGS, é o Brasil e é as coisas que a gente acredita acontecendo aqui. Obrigado. Agora, chapa 5. Boa tarde aos alunos da URGS. Eu acho que a maioria aqui são integrantes de chapa, mas aqueles que não são também recebem os nossos cumprimentos. Meu nome é Cristiano Soares, eu sou estudante de economia, sou calouro na URGS, sim, entrei no ano de 2013 e eu integro a chapa 5, que é a chapa Inovação. É uma galera que se reuniu com a proposta primeira de ser a nova geração de uma nova universidade. Nós estamos num outro momento da universidade no Brasil, nós estamos avançando nas conquistas, nós estamos consolidando o REUNI, caminhando para o REUNI 2, nós estamos dando uma outra cara à universidade, uma universidade mais plural, mais democrática, com vários atores de diversas raças, de diversos credos, de forma muito mais colorida e muito mais democrática. E nós aqui na URGS pretendemos sim ser a expressão máxima dessa nova universidade, principalmente porque nós estamos chegando. A nossa ideia de movimento estudantil, sobretudo, é um movimento estudantil concatenado sim com as coisas que estão colocadas no conjunto da sociedade, mas um movimento muito ordenado, sobretudo, para as questões que estão colocadas na universidade. Nós precisamos primeiro debater com o aluno da URGS as questões que estão colocadas diretamente para o aluno da URGS, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à acessibilidade, no que diz respeito à assistência estudantil. Achamos sim que os movimentos para fora da universidade são importantes, mas de nada adianta se o estudante da URGS não se referencia nos movimentos para fora da universidade, quando tem um conjunto de demandas colocadas
que a representação estudantil, por vezes, se omite e que não dá respostas à altura que o estudante esperava, levando inclusive a uma situação de descrédito do próprio movimento estudantil. Obrigado. Agora a chapa 2 se apresenta. Boa tarde a todos e a todas os estudantes presentes. Infelizmente, no número reduzido, acho que é um reflexo da crise democrática que a gente vive na nossa universidade hoje. Meu nome é Rodolfo, estudante de Economia. Eu e a Natasha, estudante de Biologia, estudante de chapa 2. Para todos. Tem uma confusão, na verdade, da chapa do DCE. No passado, a chapa menos começou em chapa 2, eles no ano passado. Uma construção e ao contrário da chapa 3 não impede que nenhuma pessoa afiliada ao partido político de participar da chapa, mas sim defende que o DCE é uma entidade sindical, uma entidade de defesa dos estudantes e não ser uma extensão, um aparelho de um ou mais partidos políticos. Essa é a nossa construção. A Natasha pode... Bom dia, pessoal. Para quem não almoçou ainda, eu sou a Natasha, sou da Biologia. Como o Fux bem falou, o Rodolfo falou, a gente veio de uma construção já do ano passado, né? Nós éramos a chapa TUDCE, perdemos por 118 votos. Esse ano a gente agrega ainda o Cantamos e ainda mais gente espalhada na nossa universidade. A nossa chapa é a chapa da diversidade. A gente acredita que a gente tem que discutir a universidade, a gente tem que estar mais presente no dia a dia do estudante. Nós acreditamos que hoje a atual gestão do DCE, ela não consegue fazer o debate, né, que a gente precisa, ela não consegue discutir os problemas da nossa universidade, né? Então isso cria um esvaziamento no movimento estudantil. Prova disso é que de hoje quase 30 mil estudantes, apenas 4 mil votam na eleição do DCE. É isso aí, galera. Bom debate. Agora a chapa 4 se apresenta. Ops. Bom, boa tarde. Sou Kelvin, sou da Geografia, sou membro do coletivo Voz Ativa. A nossa chapa, a chapa 4, amanhã vai ser maior. É uma chapa mobilizada por esse coletivo, Voz Ativa, um coletivo recém-fundado na universidade. Nós pretendemos, com a organização desse coletivo, organizar as lutas dos estudantes. Nesse período agora, nós nos destacamos por conseguir mobilizar, né, vários de nossos companheiros conseguiram mobilizar o movimento pela paridade na universidade. É um debate que não é novo, um debate já antigo na universidade. De 2010 para cá foi que houve um avanço, já mais de 70% das universidades são paritárias. A URGS é uma das poucas, é uma das 16 universidades federais, das 54 que tem no país, que ainda não é paritária, se mantém antidemocrática, né, se mantém com o sistema de 70-15-15, onde os professores, na verdade, dirigem a universidade, o dinheiro da universidade, né, e a gente passa aqui unicamente para pegar um canudo e apertar o nosso parafuso no mercado de trabalho. Então, no sentido de garantir uma universidade mais democrática, né, onde os estudantes tenham participação na gestão da universidade, a gente esteve mobilizando junto com vários centros acadêmicos, a SURGS, né, o movimento pela paridade. E pretendemos fazer com que a eleição do DCE, né, com que o DCE não seja o fim. O DCE é apenas um meio, um instrumento para organizar essas lutas, para expressar a vontade real dos estudantes em construir uma universidade diferente. É isso. Agora a última chapa a se apresentar, a chapa 1. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a participação dos estudantes que vieram aqui acompanhar esses debates aqui na universidade.
Nós, da Chapa 1, somos a maior chapa dessas eleições, estamos presentes aí em 40 cursos da universidade, com mais de 200 apoiadores. Somos todos entusiastas do 2013 que nós vivenciamos, seja aqui na nossa universidade, seja o que nós vivenciamos aqui no Brasil. A juventude brasileira deu exemplo através da sua mobilização, da sua organização, a muitas questões que os políticos e os governos, muitas das vezes, viravam as costas para a gente, seja na questão da saúde, seja na questão da educação. E a nossa mobilização serviu para apontar novos rumos para o transporte público, serviu para baixar o rumo da passagem, mas elas também passaram por dentro da universidade. Participar são diretores do DCE. Então, mais que um convite de voto que a gente faz um convite de participação de todos na gestão do DCE. Feito então, concluído o primeiro bloco. Agora a pergunta da Chapa 1 para a Chapa 4. Então, a nossa chapa está com essa proposta de uma organização horizontal, pensando que todo estudante da URGS ele pode ser um diretor do DCE a partir da sua participação nas assembleias. Inclusive, nós reconhecemos na Chapa 4 pessoas que militaram, que constroem um projeto popular de universidade. Eu gostaria de saber qual a proposta de vocês para a organização do DCE no próximo período. Bom, tenho que confessar que a gente, entre a chapa, debateu um pouco essa questão de como vai ser organizado, mas por uma obrigação, inclusive, da própria comissão eleitoral, a gente teve que indicar de 10 nomes para preencher uma executiva. E isso já é acúmulo da chapa. Nós não vamos nos reunir pela executiva, vamos nos reunir pelo pleno e temos, como eu falei, usado da eleição para compor a chapa. A nossa chapa não terminou o andamento de composição dela no momento em que a gente escreveu. Inclusive tivemos um curto prazo, escrevemos com um monte de problema, a comissão eleitoral, né, teve que ter paciência aí com a gente chegando 9 horas da noite no DCE e tal, com o documento. Mas enfim, aquilo ali foi um primeiro processo e na verdade nós começamos agora a compor a chapa todo dia. Né? Como o nosso nome amanhã vai ser maior, ela tem sido maior, todo dia temos novas adesões, todo dia o nosso material com a nominata cresce e nós vamos nos organizar pelo pleno da entidade. Achamos que a Assembleia dos Estudantes já existe, está no Estatuto do DCE e tem que ser puxada sempre que for necessário. Né? Não precisa também tratar o DCE de modo assembleísta, na nossa opinião, e tirar do DCE, das pessoas que estão na chapa, a responsabilidade por uma gestão. Essa é uma opinião nossa. A ideia da composição da chapa vem até de um exemplo do TAG, do Diretório da Geografia. É um diretório autogestionado, cujo não é aceito porque o regimento da URGS não permite que exista um diretório autogestionado, ou seja, vai totalmente contra a Constituição, que diz que é um espaço independente que pode ser construído do jeito que a base escolheu, seja os estudantes. Então, a nossa proposta de gestão do DCE é uma gestão horizontal, é uma gestão onde quem quiser compor, é uma gestão que quer articular e agregar as pessoas. Bate rápido. Mas essa é a moral. Então, galera, a gente acha muito importante essa forma de organização horizontal. A gente está se baseando em duas experiências importantes que nós vivemos esse ano. Uma delas foi o bloco de lutas pelo transporte público, a outra delas é o que a gente está vendo na USP, né? O DCE da USP se organiza dessa forma horizontal. A gente sempre aposta que quando a gente consegue uma mudança na nossa universidade, quando a gente consegue transformar algo, seja dentro da URGS ou fora dela, é quando a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Então, nesse sentido, nós não teremos um presidente, um coordenador, nós vamos apostar no empoderamento do estudante. O estudante, através das assembleias, a participação nas comissões fixas, comissão de finanças, a comissão de comunicação, para divulgar as iniciativas do DCE, ali ele vai se organizar e a partir disso ele será automaticamente um diretor do DCE da URGS. Então é apostando nessa participação, nessa unidade com o estudante, com os cursos e com os centros acadêmicos que nós queremos construir algo novo a partir dessa forma de organização.
Agora a chapa 4 pergunta para a chapa 5. Na verdade, a chapa 5 tem referência na direção majoritária da União Nacional dos Estudantes, né? Compõe essa direção majoritária da União Nacional dos Estudantes e a gente acha que a União Nacional dos Estudantes tem se afastado muito do caminho histórico de luta, de rebeldia, de consciência da juventude brasileira, se afastou desse processo, inclusive, que nós vivemos. Nós queríamos saber como é que a chapa 5 se posiciona nesse processo, porque tem referência com a União Nacional dos Estudantes, a direção majoritária. Resposta, 2 minutos. Bom, primeiro que na nossa chapa existem vários campos representados, sobretudo aqueles colegas que estão chegando no movimento estudantil que não estão referenciados em nenhum campo. Eu particularmente sou da Reconquistar a Uni, que também integra a direção da Uni. Não somos do campo majoritário da Uni, mas integramos a Uni justamente porque nós compreendemos o papel que a Uni tem no movimento estudantil. A Uni é a maior entidade de representação do movimento estudantil que está assim em disputa, e que nós estamos disputando a Uni para que a Uni esteja nas ruas, convocando os estudantes para fazer as transformações necessárias que precisa nesse Brasil, inclusive para reafirmar os avanços que nós já tivemos na educação brasileira e impulsionar o Brasil, impulsionar a Universidade Brasileira para o Reunidores. Então, em relação a isso, nós temos muita tranquilidade. A nossa tradição organizativa, ela nos pede, primeiramente, nós compreendermos o processo, sabermos o que está acontecendo. E eu confesso que nós tivemos uma dificuldade de saber exatamente o que estava acontecendo nos movimentos de julho. Mas não nos retiramos das ruas. Estivemos lá, estávamos lá, a União Nacional dos Estudantes, até o momento em que nos foi permitido estar lá, nós estávamos. Agora, nós precisávamos entender um processo que começou sendo puxado pela esquerda, foi inflado pela direita, um movimento majoritariamente conduzido pela classe média e que, de certa forma, nós precisávamos entender o que representava aquilo no final de contas. Eram grandes passeatas onde as pessoas cantavam o hino nacional brasileiro do início ao fim, e a história do Brasil já viu isso. Então, nós tivemos muita cautela, sim, mas a Uni tem responsabilidade sobre isso. Não respondo pela Uni aqui. Eu acho que a chapa 2 tem muito mais condições. Mas é um compromisso nosso de disputar a Uni para que seja de luta e de luta pelos estudantes. Réplica, 1 minuto. Campos. Então, nós achamos que a União Nacional dos Estudantes tem responsabilidade, sim, na sua direção majoritária, por ter se afastado do processo, né, de luta dos estudantes há já bastante tempo. Tem sido um porta-voz, um megafone do governo dentro do movimento. É isso que tem sido. Tem defendido tudo que é leilão de petróleo, privatização, entendeu? Tem defendido... Porque defender, companheiros, royalty e migalha é defender privatização, é defender a venda das riquezas do povo brasileiro, e não pode se esconder disso. Esse é um momento de debate que a gente tem que abrir aqui a nossa cara, entendeu? E os companheiros têm, a União Nacional dos Estudantes tem sim essa defesa do governo. É tanto que a chapa já começou se apresentando dizendo: nós estamos fazendo reúne. Por quê? Por que eles estão fazendo reúne essa chapa? Porque são o governo. O governo está fazendo reúne e as chapas, essas aí, estão fazendo também. A 5 e a 2. Estão fazendo reúne, estão fazendo... Fechou então essa parte. Agora a chapa 5 pergunta para a chapa 3. 30 segundos para a pergunta. Bom, primeiro eu queria dizer que falar de reúne é necessariamente falar de garantir o acesso à universidade e a permanência nela, né? Mas alguns setores têm dificuldade de compreender. Bom, eu queria perguntar para a chapa 3, existe um dado que eu acho que é central nesse debate, a gente não pode fugir dele, que é o baixíssimo quórum de a baixíssima participação dos estudantes da URGS no processo de eleições do DCE. Ou seja, pouco mais de 10% tem votado nas eleições. Esse debate também é um exemplo disso. Por que você acha que os estudantes da URGS não querem participar do processo?
Da saída do RU, eu conversei, passei em salas para conversar com os alunos. É muito triste ver que o Rio Grande do Sul já foi um estado tão forte em que o que ele falava era escutado no Brasil inteiro, e cada vez a gente fica mais fraco, cada vez o estado fica mais empobrecido, e a gente que era para ter uma posição de liderança no Brasil inteiro, a gente está ficando para trás. E a gente está ficando para trás por coisas pequenas, por disputas internas. O pessoal fala muito em cultura grenal. A gente é muito combativo, a gente era um povo de fronteira. Então a gente tomava posições de forma muito forte na nossa história, na nossa país. Mas eu acho que a gente está chegando num momento em que a gente tem que começar a olhar a representação, e toda a representação. A representação do DCE é uma analogia óbvia para a representação, seja ela para a prefeitura, seja para o governo do estado, seja para o país. E eu acho que a gente, como alunos da URGS, a gente tem que entender o peso que a nossa voz tem. O que a gente fala ecoa no estado e se bobear no país. Então a gente tem que olhar para a nossa postura e olhar para o que a gente faz de maneira muito séria. E eu acho que o que acontece na URGS é que a gente olha para a URGS e vê o que a gente vê na política. A gente vê gente falando mais do mesmo, a gente vê gente dizendo que a gente já escutou, a gente vê gente nos partidos políticos falando a mesma coisa que sempre se escutou. A gente fica enojado tanto daquilo quanto do movimento estudantil. Chega um momento em que a gente tem que começar a analisar o que são esses partidos, e a gente tentou tirar a equação dos partidos nessa eleição, principalmente para frisar o que a gente está tentando fazer, para finalizar, é tentar fazer um movimento de estudantes para estudantes e quem sabe mudar a cara do Brasil. Réplica, 1 minuto. Na verdade, o que nós temos aqui é uma crise de representatividade na URGS. O estudante da URGS não se reconhece na sua entidade de representação estudantil. Essa é a verdade. E as pessoas simplesmente utilizam o discurso da horizontalidade para dar um novo caráter daquilo que sempre foi o mesmo. Ou seja, nós temos um movimento estudantil, uma política consolidada e institucionalizada desde 2005 aqui na URGS. Ou seja, é natural que o estudante não queira participar disso. Essa é a verdade, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente dizer que vamos criar uma estrutura horizontal, onde todos são iguais, não sei se todos têm condições de decidir mesmo. Eu tenho bastante dúvida sobre isso. Agora a chapa 3 pergunta para a chapa 2. 30 segundos. Bom, a chapa 2 vem falando muitas coisas. A chapa 2 diz que representa os engenheiros. Eu acho complicado. Por exemplo, a nossa chapa na nominata tem 8 engenheiros, eles dizem que são engenheiros. Eles colocaram o presidente de engenheiro, porque era alguém que estava no partido deles. Então, eu nem saberia o que perguntar para a chapa 2. O que eu tenho para falar, na verdade, é que, honestamente, de tudo que o DCE atual fez de ruim, eu sou capaz de preferir o atual DCE do que a chapa 2. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês sobre o movimento estudantil e sobre a chapa 1. Resposta, 2 minutos. Olá, gente. Primeiro, a chapa 2 não representa as engenharias, ela representa o conjunto da universidade, a pluralidade de opiniões e de ideias. Essa é a ideia e a grande proposta da chapa 2. Isso, inclusive, porque, como tu disse há pouco tempo, Cristiano, hoje o movimento estudantil da nossa universidade, a nossa entidade de representação, ela é muito frágil. A maior parte dos estudantes da universidade não se reconhecem no DCE, e não se reconhecem porque o DCE não dialoga com o conjunto das opiniões. Nós acreditamos que é importante sim que a gente tenha um DCE que consiga ir em cada unidade da nossa universidade, consiga dialogar com o conjunto dos estudantes e construir a sua opinião em conjunto com os estudantes. Nós não acreditamos em um modelo, como está sendo apresentado aqui, superficialmente, horizontal, onde a gente faz de conta que as coisas vão mudar, mas que de fato continuam sendo sim algumas figuras, algumas representações que decidem e que dão a linha das coisas e que não dialogam com o conjunto das opiniões. O fato é que hoje as engenharias, as relações internacionais, a economia, os cursos da saúde, os cursos do Campo Centro não são respeitados, não são ouvidos e não são chamados pelo DCE para dialogar. Ano passado, a atual gestão, chapa 1, falou que ia fazer uma estrutura nova
organização por GTs, uma organização horizontal, como eles vêm falando há algum tempo. O fato objetivo é que a maior parte desses GTs não funcionaram. O GT de mulheres, por exemplo, ia organizar o encontro de estudantes mulheres. Não funcionou, não teve encontro. O GT de negros e negros ia apresentar o encontro de negros e negros. Não teve, não funcionou. Boa parte dos estudantes que eram da Chapa 1, inclusive, que estavam nos GTs, hoje constroem a Chapa 2 porque querem um movimento estudantil democrático, participativo, que represente a diversidade de opiniões, a pluralidade de ideias e que dispute os rumos da universidade, os rumos da educação, para conseguir disputar para que a nossa universidade avance cada vez mais. Porque hoje a gente vive um período de transformação e esse período de transformação precisa ser disputado para que a gente garanta cada vez mais qualidade, cada vez mais condição de permanência para todos os estudantes e consiga avançar cada vez mais. Réplica, 1 minuto. Bom, eu falei o que eu falei porque eu acho que se alguém pode fazer um mal grave à universidade é a Chapa 2. E o que o DCE atual vem fazendo eu acho que o pessoal e o PSTU, eles têm um papel importante na sociedade. Eles são quem põe o dedo na ferida e quem aponta onde as coisas estão erradas, só que eles não sabem fazer gestão. Isso é um problema sério. Então, tudo que eles acabam fazendo como gestão, eles fazem bem, eles apontam o dedo para os problemas, e na sociedade eles fazem a mesma coisa, eles têm um papel importante. Mas na universidade, a capacidade de gerenciar, a capacidade de conversar e a capacidade de falar com os alunos, de representar, eles não conseguem fazer. Então a Chapa 1 tem essa dificuldade, mas a Chapa 2, ela pode trazer um aparelhamento da universidade que pode cercear, por fim, a voz dos estudantes na Universidade Federal. Agora a última pergunta entre chapas. Chapa 2, pergunta para a Chapa 1. 30 segundos. Bom, então, no ano passado, a Chapa 1 veio com o nome da unidade vai nascer novidade. Novidade, essa universidade não viu nenhuma. Esse ano nada será como antes. Eu acho que tudo vai ser como antes, né? No ano passado propuseram a organização por GTs, nada funcionou. Agora eles propõem organização sem presidente, sem coordenador, sem nada, por assembleia, mas eu vejo muita semelhança com o ano passado. Então vocês não se reconhecem como gestão ou o que acontece? Vocês acham que são tão ruins que nem mesmo vocês se defendem? Resposta, 2 minutos. Então, primeiro, para mim é sempre interessante debater aqui, principalmente com a Juliana, que ano passado estava aqui sentada nesse debate e falou que se aliar com os setores Douglas Sandro, o próprio presidente Ricardo, era se aliar com o conservadorismo na universidade. Então isso que a gente percebe vocês cada vez aglutinam setores com a única proposta de assumir a gestão do DCE e aparelhar, né, que a gente já tem visto nesse último período. Nós seguimos apostando na diversidade e para nós a novidade desse ano foi justamente que a juventude apontou novos caminhos de organização para a rua e para a URGS, inclusive. A gente não tem medo da horizontalidade, a gente quer quebrar essa lógica do dirigido, o dirigente, o dirigido que vocês estão se propondo, só que com um discurso falso em sala de aula. Por exemplo, 60% da nominata da executiva de vocês, ano passado, ganhou dinheiro da Manuela, do Fortunati e do Adão Vilaverde para fazer campanha durante as eleições. Vocês apoiaram a chapa do reitor Carlos Alexandre Neto aqui na universidade. Eu gostaria de saber de que forma a gente vai construir o movimento estudantil se a gente tem rabo preso, no caso vocês, com os governos e com a reitoria. De que forma a gente pode propor transformações para a nossa universidade, sabendo que existe a falta de recursos, esse é um grande problema. E qual é o problema da falta de recursos? Onde é que estão os recursos? Nesse momento estão na Copa do Mundo. E onde é que vocês se posicionaram nesse último período? Na União Nacional dos Estudantes, defendendo que o estudante trabalhasse de graça através do voluntariado da Copa. Esse tipo de postura nós não podemos ter em 2014 em nenhum momento aqui na universidade. E respondendo a pergunta dos camaradas, sim, nós somos uma chapa de situação e nós não nos envergonhamos nem um pouco da gestão desse ano. Durante esse ano nós conseguimos sim tocar lutas importantes dentro da universidade. Nós conseguimos reabrir o Rio do Vale em menos tempo do que foi dito pela reitoria. Nós conseguimos conquistar o espaço da FACED junto com os estudantes de pedagogia, junto com outros diretores acadêmicos. E ao contrário de vocês, nós aprendemos de fato com as manifestações do meio do ano e estamos tentando reformular a nossa organização para tentar chegar mais perto dos estudantes. Réplica, 1 minuto. A nossa chapa é tão diversa que ela reúne aqui, ao contrário
todos os diferentes campos da Uni, campo de oposição, campo majoritário. E agora, especificamente sobre o que tu falaste, ô Marótica, a gente vem construindo essa chapa porque a gente não quer repetir o modelo de movimento estudantil que vocês fazem, que passa em sala de aula mentindo para os estudantes, inventando coisas sobre as chapas, como vocês fizeram ontem nas relações internacionais e aqui nesse prédio, inclusive tu assumindo depois. Nós queremos construir um outro movimento estudantil para transformar a universidade. E outra coisa, para nós é fundamental acabar com esse processo de disputa mentirosa que vocês fazem. Vocês propõem um modelo horizontal onde vocês expulsam as pessoas da participação. Foi assim no bloco de lutas, onde vocês expulsaram a União Nacional dos Estudantes, onde vocês expulsaram militantes do Partido dos Trabalhadores, onde vocês expulsaram vários militantes que não compactuavam com a mesma opinião política que vocês. E da mesma forma, vocês fazem aqui na universidade, expulsando os estudantes que não concordam com vocês da participação no movimento estudantil. E é por isso que as assembleias do DCE são tão esvaziadas. E eu não quero acreditar que vocês vão fazer uma gestão com 7 estudantes em uma assembleia como vocês reuniram hoje. Então a chapa 3 vai responder a seguinte pergunta. Vista a atual situação da segurança nos campos, qual a atitude que a chapa, no caso a chapa 3, pretende tomar para garantir mais segurança para os alunos? Então, tens 2 minutos para responder. Segurança é uma questão, ela é fundamental. Recentemente o Conselho do CEU fez um site em que os alunos poderiam colocar e marcar os locais onde tinham sido assaltados, porque nem todos os alunos acabam fazendo boletim de ocorrência, às vezes é um celular, o cara pensa, pô, por que fazer o boletim de ocorrência? Que não devia, todo mundo deveria fazer essas informações nas vias certas. Mas na questão da segurança, a gente acredita que uma das medidas mais efetivas para a segurança é a iluminação. A gente começando com iluminação, a gente já começa com o pé direito. Porque principalmente em lugares como aqui perto na saúde, tem tido muitos assaltos. Se a gente tiver uma boa iluminação, isso já coíbe um pouco o assaltante de estar ali, porque ele está um pouco mais visível. No Campos do Vale é a mesma coisa, aqui no centro é a mesma coisa. Iluminação é fundamental e ela é completamente viável. Isso é uma questão de uma conversa simples, se fala com reitoria, se fala com prefeitura, se fala com a prefeitura do Vale, no caso do Vale, e se consegue isso. O que falta é gestão. O que falta é capacidade de ir nessas instâncias, conversar, abrir diálogo, não ser um diálogo agressivo, ser um diálogo para quem está buscando soluções de verdade. A gente acredita que câmeras podem ajudar em pontos específicos para tentar, por exemplo, fazer um mapeamento. A gente não precisa saber o que o aluno está fazendo em cada momento, mas câmeras para mapear pelo menos o que tem acontecido, que são assaltos recorrentes das mesmas pessoas, e é isso até alunas da engenharia conseguiram identificar, era um sujeito. Se tivesse uma câmera apontando para qualquer lugar, poderia se identificar muito facilmente esse sujeito. E a gente acredita que a gente precisa solucionar o problema de segurança da URGS, que é um problema aqui. A gente tem contratos com seguranças da URGS, de contrato que é por concurso público, não tem, deve fazer 20 anos talvez. Porque é um contrato muito caro para a URGS, porque esses caras, como não foi mudado ainda, eles se formam com salário integral, tem vários complicadores e custos públicos que a gente tem que levar em consideração, mas a gente tem que abrir esse diálogo ou tentar outras maneiras de conseguir segurança para concluir na nossa universidade. Para nós homens, talvez isso não seja tão grave, mas para as meninas que caminham de noite ou sozinhas, isso é muito grave e a gente tem que se preocupar com elas. A pergunta já está sempre a seguinte: como a chapa irá defender o passe livre estudantil? Como permanecer independente das prefeituras e governos? Tens 2 minutos. Bom, primeiro que a luta pelo passe livre é uma luta de todo o movimento estudantil e é um anseio de todos os estudantes. Ela não é uma luta que é uma prioridade ou que seja privilégio de determinado campo político, né? Então nós temos sim um compromisso com o passe livre. Temos um compromisso com o passe livre que nós conseguimos através da mobilização dos estudantes que foram às ruas, sim, que se mobilizaram. Hoje no estado do Rio Grande do Sul nós estamos caminhando para consolidar o passe livre intermunicipal. E com certeza, e com mobilização, a gente vai conseguir isso em Porto Alegre. Agora, obviamente não será fora das ruas. Agora eu acho completamente importante e pertinente o tema do passe livre. Mas eu acho muito mais importante também, além do tema do passe livre, que a gente discuta, por exemplo, casa de estudante, que não apareceu no debate.
Nós temos aqui na CEL do centro quase 600 moradores que moram ali, que na pior das hipóteses, num possível caso de incêndio, está anunciada uma tragédia pior do que a de Santa Maria, simplesmente porque nós temos uma casa de estudante que não está preparada para caso de sinistro, com escadas estreitas, sendo que uma delas não acessa o andar térreo, uma porta de saída para a rua estreita, elevadores que um elevador e meio funciona. Então esse tema nós temos que debater. Nós vamos esperar o pior acontecer. Passe livre é importante, mas nesse momento aqui, para dentro do portão da universidade, não é um tema central. A chapa 4 responde a seguinte pergunta. Considerando o fato de que não haverem salas de aula para comportarem todos os alunos que atualmente entram pelo Reúne, como posicionar o DCE frente a essa situação e falar em Reúne 2? Chapa 4. 2 minutos. Então, voltou para nós então de novo o Reúne. O Reúne está colocado, é um problema, porque não se pode aumentar, se você quer aumentar a qualidade da educação, você não pode aumentar a relação professor-aluno. É um erro. Você tem que fazer concurso para professor. Você tem que contratar servidor. Tem que abrir a biblioteca à noite, para que os estudantes do noturno tenham biblioteca. Entendeu? Tem que ter RU, porque o RU tem grandes filas. E não é só dizer, ah, não quero fila. Tem que saber qual é o problema da fila, é porque tem a demanda. Foi feito para atender 1000 pessoas e tem uma demanda de 5.000 só do centro por dia. Por isso que tem enormes filas, a qualidade é baixa, não tem opção vegetariana, não volta o suco. Se voltar não vai ser suco natural. Entendeu? Então tem que resolver o problema da universidade com verba, com dinheiro. Na universidade não é criando programa, botando um nome aqui, outro ali, um nome que se una com a universidade, bonitinho, e botando os defensores do governo, os megafones do governo dentro da universidade em sala de aula para defender. Entendeu? Não é assim que vai mudar a realidade da educação brasileira. Entendeu? A realidade da educação brasileira se muda com investimento. Só é possível isso se parar de pagar a dívida pública, né? As chapas também, que representam aí o governo federal, né, tem que falar sobre isso, sobre o pagamento da dívida pública, porque o Brasil gasta quase a metade do orçamento em pagamento da dívida pública. E a Maria Lúcia Fatorelli, uma das maiores, se não a maior, atual economista, defende a auditoria cidadã da dívida, porque essa dívida nós já pagamos 1000 vezes e continuamos pagando, enquanto do orçamento sai 3% para a educação. Então tem que resolver o problema da universidade com dinheiro, não aumentando a relação professor-aluno como tem feito o Reúne. É isso. Chapa 1 responde a seguinte pergunta. Qual o posicionamento das chapas, no caso a chapa 1, sobre os recentes casos de opressões na universidade? Chapa 1, 2 minutos. A nossa chapa sempre, enquanto gestão, também tratou com muita preocupação a questão da opressão. É uma chapa formada por muitos negros, por muitas mulheres, por muitos cotistas, por muitas pessoas que são da periferia da nossa cidade. Então a gente sempre lida com muita gravidade os casos de opressão que acontecem na nossa universidade, né? Então esse ano, por exemplo, a gente teve alguns exemplos. Teve o caso de um estudante que tratou com homofobia um professor lá do Vale, inclusive me oprimiu ali no restaurante universitário durante essa campanha, e a gente sempre procurou fazer campanhas, fazer atos, escrachos. Lá no Vale a gente fez alguns relacionados a esses temas, e a gente quer seguir nesse debate, né? A questão da opressão é muito importante. A universidade, ela reúne uma diversidade gigantesca, então o DCE tem que ter nesse próximo período um papel de promover o debate sobre as opressões, promover campanhas, mas também propiciar espaços, assim como o Encontro de Estudantes propiciou uma roda de conversa muito saudável, em que as mulheres, os LGBTs debateram as suas questões particulares, porque nós sabemos, eu sou homossexual, a gente tem muita dificuldade na universidade, a universidade é um espaço heteronormativo, então a gente tem que buscar cada vez mais democratizar esse espaço. A nossa chapa tem
essa proposta de uma universidade pública, popular e de qualidade, mas que tenha todas as cores, todas as faces e que entre dentro da universidade também os saberes populares que por vezes ficam excluídos. Lembrar também que a gente também segue no combate forte contra o racismo. Lá, eu lembro de um caso nesse ano que ocorreu lá na enfermagem, de uma professora que humilhou uma estudante dentro da sala de aula. A estudante não se rematriculou no semestre seguinte, largou a faculdade devido ao caso que ocorreu. E eu tive lá presente, mas vários outros camaradas também eram do DCE na época, estavam lá presentes quando a gente foi lá. Fizemos um ato contra a professora. Ontem eu tive o desprazer de passar na sala de aula dela e lembrar ela novamente do ocorrido. E a gente segue também nessa luta pelas ações afirmativas. Vamos lá. A redução da passagem foi realmente uma conquista social. Ocorre que a saída achada foi reduzir as verbas do Estado, através de diminuições ou cortes de impostos e contribuições do empresariado e do transporte coletivo, quando na verdade o vilão realmente eram as empresas que superfaturavam seus ganhos. As chapas, no caso as chapadoras, entende que assim como está bom, ou entende que deve se juntar, deve se lutar para que as empresas que suportem essa redução. Vocês querem que eu repita? Preciso? Acho que isso é bastante claro, né? O transporte público é uma concessão do Estado, aqui no caso de Porto Alegre, para as empresas privadas, e é um equívoco uma redução de imposto e reduzir o lucro exorbitante dos empresários nesse caso, né? Tem que ser uma auditoria nas contas das empresas. A gente acho que isso é muito evidente, que as empresas ganham muito mais do que elas gastam no transporte e tem lucros que são exorbitantes em cima de um serviço público, e a redução é equivocada. A redução dos impostos, sim, ela tem que ser uma redução do lucro dos empresários. Então, aproveitando, acho que a pergunta é importante a gente pensar também que essa pauta do transporte público, que toca toda a população e a toda a cidade, ela é fundamental e é importante a gente pensar ela de forma mais profunda também. A questão do passe livre e a questão da redução da passagem foi uma coisa que mobilizou muito, mas ela ainda não conseguiu avançar para a discussão sobre, por exemplo, a condição dos ônibus, a condição das linhas, sobretudo as linhas que levam o centro até os bairros mais afastados da cidade, né? E a condição de vida dessa população que tem que pegar um ônibus lotado, tem que pegar um ônibus sem qualidade, né? Muitas vezes, a maioria deles sem ar-condicionado no calor, como é agora o nosso verão, e isso a gente ainda não conseguiu discutir. É importante que a gente repense a nossa própria forma de diálogo com essas comunidades na hora de discutir essa pauta, né? É importante que a gente não discuta só aqui no meio universitário, não discuta só aí na população que está no centro, mas que a gente consiga envolver as associações de bairro, conseguir envolver as comunidades para discutir essa pauta, que para além da redução da passagem, com a redução dos lucros dos empresários, com o ataque às contas das empresas de transporte, é importante também discutir a condição de vida e a condição que essa população tem hoje com o transporte público de Porto Alegre, para a gente repensar inclusive o sistema de mobilidade, onde a gente priorize o transporte coletivo, priorize a humanização da cidade, as ciclovias, né, que, inclusive as ciclovias que não liguem só ao centro, mas que vá do centro ligando também os bairros mais afastados. E as universidades, a universidade, uma ciclovia universitária, mas enfim, pensar um novo sistema de mobilidade urbana para Porto Alegre. Então, cada chapa terá 2 minutos para encerrar a sua apresentação, começando pela chapa 1, que tem a partir de agora 2 minutos. Então, galera, nossa chapa tem a humildade de saber que o DCE não fez tudo aquilo que poderia fazer durante esse ano, né? Mas a gente segue apostando no método da mobilização para fazer as transformações que nós queremos aqui dentro da universidade. Por vezes se fala muita coisa aqui nos debates, mas, por exemplo, uma das questões mais importantes que foram debatidas nesse último período na universidade foi a Resolução 19, que faz com que o estudante trabalhador, os estudantes que têm mais dificuldade, que por vias têm problemas na sua vida pessoal, e faz com que ele baixe o desempenho na universidade. Nós somos o único grupo político que nos espaços do Conselho Universitário se posicionou contra essa
resolução, sabendo o quanto ela prejudica os estudantes da nossa universidade. Segundo, que nós queremos, ao exemplo da USP, ano que vem, fazer uma grande campanha pela paridade, porque tem muitas coisas que nós cobramos esse ano da reitoria, por exemplo, o fato da Casa do Estudante não ter plano de incêndio, o DCE teve que parar de fazer suas festas porque não tem plano de incêndio, a reitoria não deu resposta, então nós queremos lutar pela paridade. Nós temos 15% de voz nos conselhos universitários, isso nos impede de decidir para onde é que vai o recurso, para onde é que vai, para debater também a questão dos currículos. Então ano que vem nós precisamos conquistar a paridade e para isso a gente aposta no empoderamento, na participação do estudante. Quando a gente conquista algo, quero repetir isso aqui na universidade, nunca é apenas o DCE. Mesmo a reabertura da RU, mesmo a ocupação da FACED, foi quando a gente conseguiu atingir um número maior de pessoas, e essas pessoas sim, se organizando coletivamente, conseguiram avançar nas suas pautas. Gostaria de agradecer a todos os camaradas que estiveram presentes aqui no debate, convidar todos novamente a não só votar, mas a participar de fato do movimento estudantil, da gestão do DCE. A gente quer um espaço aberto para todos, a gente quer que vocês de fato participem, e eu acredito que seja isso. A gente quer poder tocar as lutas que vocês podem nos trazer, independente de governo, independente de reitorias, com toda esse aparato do DCE sendo direcionado para as demandas dos estudantes. Para a chapa 4, considerações finais, 2 minutos. Bom, eu queria agradecer a presença de todos os estudantes aqui, os membros da chapa. Eu queria lembrar de novo, a chapa 4 é uma chapa totalmente nova, como chapa, mas como coletivo ela já existe há algum tempo, ela se originou nos movimentos, ela se originou pela demanda em que as pessoas dos estudantes, com relação à Casa do Estudante, com relação ao RU, com relação a milhares de demandas que são discutidas entre grupos de amigos, entre salas de aula, que não são articuladas, não são levadas para frente, o pessoal não sabe a demanda, quem sabe não organiza, o pessoal não está se articulando, o nosso coletivo está se articulando para resolver essas demandas, e a gente descobriu que é só através do DCE que esse diálogo pode ser feito com a universidade, porque essa resolução não é apenas feita com os estudantes, essa resolução tem que ser feita junto com a universidade, junto com a reitoria, junto com a PRAE, junto com quem é responsável pela verba, junto com quem é responsável pela direção do RU, da Casa do Estudante. Isso tem que ser levado uma resolução séria, uma proposta discutida, dialogada com a reitoria. O DCE não tem que ser oposição à reitoria em geral, não tem que ser oposição ao governo, tem que bater palma quando está certo, tem que criticar quando está errado, e é isso que a gente defende. É uma gestão horizontal, onde todo mundo possa compor, onde todo mundo possa fazer parte, que se articule com todos os cursos, que atenda as demandas de todo mundo, que se articule com a universidade, que converse com o presidente da FARC, que converse com quem nos atenda, e eu convido todo mundo a conhecer o coletivo, a conhecer a chapa e a votar no chapa 4. Muito obrigada. Só, então, se tem 30 segundos, dizer que 2013 mostrou o caminho, 2004 eu tomara que esteja o Brasil e mais polvorosa ainda, porque enquanto o povo não se puser de pé nesse país, nós não vamos conseguir mudar a estrutura da universidade, nem da economia, nem social, nem política do nosso país. Então, essa transformação nós temos o privilégio de poder começar dentro da universidade. Temos o privilégio de poder democratizar essa universidade. A USP tem mostrado o caminho, né? É com ocupação, é com luta que se conquista dias melhores. E a nossa chapa está aí se propondo a organizar isso. Agora, para as considerações finais, chapa 2 tem 2 minutos. Também queria agradecer, em nome da chapa 2, a presença de todos os estudantes aqui, agradecer aos membros de outras chapas pelo respeito, sem os ataques pessoais, são comuns nessa época de eleição. Mas também não posso deixar de dar uma batidinha no discurso do Marocha, porque é um discurso muito bonito, da resolução 19, mas quando a resolução foi discutida na Câmara de Graduação, o DCE fez ausente da Câmara de Graduação. Mentira! Mentira! Vem discutir Mentira! O DCE, deu parecer que viu. O DCE não dialoga com a reitoria, a questão da segurança, porque simplesmente é oposição à reitoria. O DCE se nega a discutir ciclovia com a prefeitura, porque simplesmente é oposição ao prefeito Fortunati. Então, coloca os interesses dos partidos acima de ser estudantes. Então, gente, como o Fux falou aqui, o Rodolfo falou aqui, pra gente o DCE precisa se repensar e conseguir dialogar com o conjunto das pautas dos estudantes da universidade. Pra
Pra gente, o processo de conquista, ele se dá pela mobilização, pela construção de uma proposta clara e apresentação dessa proposta e sim diálogo, porque sem o diálogo também a gente não consegue garantir conquista, né? Então é importante a gente conseguir compreender todas as etapas da luta, que se dá na mobilização e que se dá na apresentação de proposta, na apresentação com diálogo também. Nós, Lucas, quando tu fala aqui, sobretudo do coletivo Cantamos, o porquê que está nessa construção, é porque a gente acredita que esse jeito de fazer movimento estudantil, que aponta as pessoas como primeiro do que a política, esse jeito de fazer movimento estudantil que ataca as pessoas, que ataca não as propostas e as ideias, não dá mais para ser na nossa universidade. A gente está construindo esse projeto porque a gente tem um projeto coletivo, um projeto político para apresentar para a universidade, para o movimento estudantil e para a educação brasileira. Então, para a gente, não são as pessoas que importam em primeiro lugar. São sim os projetos coletivos que a gente apresenta, são as propostas que a gente vai apresentar em conjunto com os estudantes, em conjunto com a demanda de cada campo, de cada unidade. A próxima é a chapa 5, em 2 minutos. Nós gostaríamos de agradecer por esse debate. Acho que é importante a gente confrontar as nossas ideias, embora eu tenha uma dificuldade de perceber a diferença programática que existe de fato entre as chapas. Eu acho que ela é muito pequena e a linha é muito tênue entre aquilo que a gente está defendendo para a universidade, principalmente aquilo que está no nosso material. No que diz respeito ao nosso material em relação à chapa 1, em relação à chapa 2, nós não temos desacordo. Agora, o que nós temos desacordo é na forma de fazer. Nós temos uma gestão que está na URGS há muito tempo. E quando você está há muito tempo fazendo a mesma coisa, você perde a capacidade de se repensar, se reavaliar, se recolocar diante das situações. O que é central para nós neste processo eleitoral é por que 20 mil alunos da URGS não participam do processo eleitoral. Isso é central. E se 20 mil alunos não participam do processo eleitoral, se 20 mil alunos da URGS não se reconhecem no DCE, é porque tem algum problema. Tem algum problema colocado. E nós queremos conversar com esses estudantes e colocar para os estudantes a necessidade de participar do processo. Nem que para isso seja necessário nós criarmos movimentos de ideais, nós criarmos inclusive alguns fóruns de debate paralelo para que a gente consiga espaço que hoje nós não temos através de emenda pelo interesse partidário em detrimento dos estudantes da URGS. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A chapa 3 para suas considerações finais, em 2 minutos. Gente, o que eu quis colocar aqui é a minha preocupação em relação ao chapa 2, mas eu acho que seria injusto ficar falando só da chapa 2, que eu acho que realmente me preocupa, qualquer voto na chapa 2 me preocupa, mas eu acho que o DCE, ele envergonha os estudantes da URGS hoje. Porque não por falta de vontade, eu acho que o pessoal tem vontade, eu acho que todo mundo que está aqui, como eu disse no começo, tem uma vontade de mudar as coisas que estão erradas, só que eles não têm competência. Então, se tu não tem competência de gestão, se tu não tem competência de estabelecer diálogos, se tu não tem competência de nem ir nas reuniões dos conselhos, que eles acabaram perdendo as vagas, é muito complicado tu tentar fazer um DCE sem competência. Tu pode ter as melhores intenções, mas se tu não tem competência, se tu não tem carga de trabalho, tu não consegue. A nossa chapa, ela é composta por 13 presidentes de DEAS e ex-presidentes de DEAS, gente que já trabalhou. Eu estou na minha 3ª gestão do meu diretório, eu acho que a gente faz um trabalho muito bom, a gente não onera os estudantes, a gente consegue várias das coisas, a gente consegue um tri gratuito, a gente consegue refri, a gente consegue uma sala bonita e organizada. Isso é trabalho de gestão, isso é trabalho, isso é organização. O DCE atual não tem, e nem vai ter, eles não conseguem fazer isso. E eu acho que é só complicado a gente continuar colocando alguém na gestão do DCE que não tem competência. Então, assim, competência é muito necessário para isso. A gente tem competência na chapa 3, a gente tem muitos representantes de EDA, a gente vem há muito tempo trabalhando e construindo uma participação no movimento estudantil, a gente entende como a URGS funciona e a gente quer conseguir entrar no DCE e mostrar como o DCE pode ser
com alunos trabalhando no DCE e não partidos políticos. Obrigado, galera. Dado 1 minuto para essa partilha de resposta. Então, galera, eu entendo muito bem a indignação do Ricardo, que se exaltou ali no momento que o pessoal citou essa questão, porque o Ricardo foi um dos mais entusiastas participantes do DCE, que através da sua atuação na Congrade, levou sim, lá no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, a nosso posicionamento completamente contrário à Resolução 19, por entender que ele prejudica os estudantes. Felizmente, com a atuação do Ricardo e com os advogados que o DCE contratou, a gente conseguiu ao menos tirar os estudantes indígenas da Resolução 19. Hoje eles não são mais atingidos pela Resolução 19, graças à atuação do Ricardo, isso precisa ser dito, e além disso, hoje o estudante da UFRGS pode recursar a Resolução 19 também através do papel dele. A gente não conseguiu derrubar a Resolução 19 porque, infelizmente, temos apenas 15% de poder de decisão, e por isso uma das nossas campanhas ano que vem vai ser a paridade. Pessoal, então encerramos então o debate hoje daqui do Campo Centro. Só para lembrar, hoje ainda tem um debate com as chapas na Psico, na frente do centro acadêmico deles lá, às 17h30. E amanhã os debates previstos são no Campus do Vale ao meio-dia e no Campus do Vale também às 17h30. A Comissão Eleitoral agradece a presença das chapas, do público presente aqui, as perguntas, e esperamos a participação de todos também nas eleições que vão ser realizadas na semana que vem, nos dias 19, 20 e 21. Quaisquer dúvidas vocês podem procurar não só as chapas, mas também a Comissão Eleitoral. Nosso blog, nossa página no Facebook já está disponível para responder qualquer pergunta, solicitação. E, enfim, gostaríamos de agradecer e bom almoço para quem ainda não almoçou. Boa tarde.